Ah, eu fico de pegação na sala. Infelizmente o professor complementa. E aí a mãe da menina descobriu e ela é evangélica. Ô, mano, sexo, mano, eu tava combinado. Eu gosto. Enfim, sexo, mano, pô, sexo, mano é... Não, é o oitavo ano que eu tô. Pô, mas sexo, mano é o pior mundo do planeta. Porque se mulher é homem, mano, da primeira aula. Já foi roubado. É a primeira vez que você eu faço um mal moleque aí, dorme com ele, tá? Eu já alguém você faz aqui na hora da cidade. Vocês só querem saber lá que dia que eu tava ali fora, o motorista de ônibus. Quem é que tá passando o link aqui? Ele tava aqui, vocês é nosso último. Eu adoro essa frase. Eu quero. Ô, segundo Ó, vou fazer uma pequena mudança no negócio dos relatórios em filosofia esse bimestre. Ao invés de pedir semana a semana, eu vou pedir quando fechar um tema. Então, por exemplo, a matéria vai ser dividida em filosofia política, né? Então ela vai ser dividida em, primeiro, política na antiguidade, política na antiguidade, que é a gente tentando compreender o conceito de política, do que trata a filosofia política e como ela era vista na Grécia Antiga até a Idade Média. Então é um pouquinho da aula passada, que teve uma breve introdução sobre isso, a aula de hoje e a aula que vem. E aí como é que vai ser? O relatório vai ser sobre tema e não sobre aula. Entende? Então ao final do tema você faz um texto explicando ele. Aí a gente passa para outro tema, que vai ser política na modernidade. Modernidade. Que vai ser um cara chamado Nicolau Maquiavel, que vai falar sobre, ele vai criticar essa visão da política dos gregos, vai introduzir uma outra visão política. Aí a gente vai ter umas duas aulas sobre ele, aí vai ter um texto sobre política na modernidade. Esse aqui mais ligado vai, pensando em autores, ao Aristóteles, esse aqui ao Maquiavel, e aí depois a gente vai para política contemporânea. E aí a gente vai entrar em um grupo chamado
os contratualistas. Aí a gente termina de ver os contratualistas, que são Hobbes e Rousseau. E aí provavelmente acabou o bimestre. Então, ó, basicamente assim, com sorte, serão 3 textos. Política na Antiguidade, mais voltada ao Aristóteles como filósofo. Tem até um pouquinho do Platão aí. Na aula passada eu falei para vocês que ele é o primeiro a falar de política porque ele critica a democracia grega, democracia ateniense, na verdade. Aí depois, o primeiro texto então esse aqui, o segundo, Política na Modernidade com Maquiavel, o terceiro, os contratualistas, o Hobbes e o Rousseau. Aqueles que vão acreditar que a filosofia política deve ser outra coisa aí. Tá? Então basicamente serão 3 textos. Tá? Não precisa fazer texto semana a semana, a não ser que eu consiga, sei lá, dar em uma explicação só a ideia de Maquiavel. É bem difícil, mas vai que, né? Enfim, é isso aqui que eu vou pedir ao final do bimestre para vocês entregarem, e não aquele relatório semana a semana. Eu mudei porque acho que às vezes o relatório semana a semana ele acaba ficando meio repetitivo e além de repetitivo, às vezes ele explica pouca coisa, né? Ele fica meio superficial ali, porque de repente tem uma semana que a gente avança muito, tem uma semana que você explica um pouco menos, e aí é um texto explicando um conceito só. Achei melhor fazer assim por tema, por área, por tema, ao invés de ficar toda semana pedindo para vocês explicarem a aula, tá bom? Espero que todo mundo tenha entendido e todo mundo entregue ao final. Vamos lá então? Falando sobre esse tema aqui, ó, a política na antiguidade, que a gente deu uma introdução semana passada, apenas eu comentei assim, né, o que a gente ia estudar, a filosofia política. E aí então, falei que a filosofia política é basicamente, na Grécia Antiga, um estudo sobre as relações sociais. Eu abri aspas aqui nesse título e não fechei, perdão. Um estudo sobre as relações sociais. E, sendo um estudo sobre as relações sociais, entende-se que a política, o conceito de política, ele é muito mais abrangente do que nós geralmente entendemos como política. Na semana passada comentei isso com vocês com algumas outras palavras, mas é bom retomar só um pouquinho a ideia de que é preciso esquecer a palavra política enquanto aquilo que acontece em Brasília, apenas, no nosso caso brasileiro, né? Política, principalmente a filosofia política, é algo abrangentemente maior, né? Política é tudo aquilo que está relacionado às relações sociais do espaço público e que invadem o espaço privado, certo? Para um grego antigo, como Aristóteles, um dos grandes escritores sobre política, política, na verdade, é o que definiria a humanidade. O ser humano só é humano, só se diferencia dos outros animais porque ele faz política. Por quê? Porque fazer política para Aristóteles não está longíssima de escolher um político, votar em eleições ou participar de eleições e pedir voto, né? Política para Aristóteles é o trato no dia a dia, é a nossa relação enquanto sociedade, seria. Porque para o Aristóteles, e aí vamos lá, né? Política é a definição do ser humano. Política é o que define a humanidade, segundo Aristóteles, né? Vou colocar aqui entre parênteses, Aristóteles. Por que é que política é o que define a humanidade, segundo Aristóteles? Porque a compreensão do que é política, para ele, para todo grego antigo praticamente, é muito diferente da nossa, né? Política que define a humanidade, porque para ele, política
são as relações sociais na polis. As relações sociais na polis, na cidade, né? No espaço público, como eu coloquei semana passada. Talvez se você não tenha anotado, porque era uma aula de introdução, faça o favor agora. Política, então, são as relações sociais, as relações dos indivíduos na polis, é a relação no espaço público. Tá, e por que isso define o ser humano? Porque as relações sociais definem a humanidade. O ser humano é o único bicho que, na verdade, é fruto de um esforço coletivo anterior a ele. Isso aqui é um negócio, às vezes, um pouco difícil de ser compreendido e... Não, mano, você tá na sala de aula, dá uma ajeitada, guarda esse celular. Tem uns bagulho básico que eu tenho que falar pra vocês que às vezes é cansativo, mano. É verdade. Política são as relações sociais. E por que isso define o ser humano? Porque as relações sociais são o que produzem o indivíduo. Isso aqui como eu estava falando antes da interrupção, compreender isso às vezes é muito simples para alguns alunos e às vezes é um pouco mais complexo para outros e não tem problema. Mas no momento que você compreende, isso se torna muito fácil de se ajeitar aí na sua mente. O problema é que às vezes a gente compreende e depois esquece e fica nesse vai e vem, né? O que eu quero ressaltar, que eu já falei semana passada aqui, deixar formulado o conceito essa ideia. Porque, veja, política é o que define a humanidade para Aristóteles. Você fala, nossa, mas a gente é definido porque a gente faz política? Como assim, né? A gente faz muitas outras coisas, a gente cozinha também. Porque é que exatamente política nos definiria, né? A gente cozinha e os outros animais não cozinham. O que é que tem de diferente na política? O que diria o Aristóteles quando ele fala que política é o que define a humanidade? Porque política são as relações sociais no espaço público, são as relações sociais na polis, na cidade. Por que é que as relações sociais nos definem, então? Aí aqui é o grande salto que a gente precisa dar. Porque o ser humano, ele é o único indivíduo que é definido. Um indivíduo é produzido, construído, qualquer palavra que você queira usar. O indivíduo é produzido pelas relações sociais anteriores a ele. Ou ela, não? Nós somos indivíduos. Perfeito? Nós somos indivíduos. Nós, indivíduos, eu, Arthur, ele, Eric, Miguel, Gustavo, Ricardo, Daniel, nós indivíduos, cada indivíduo separadamente, né, ele é produto das relações sociais anteriores a ele. O que isso quer dizer? Que a política nos produz. Política não é o conjunto de relações sociais do espaço público? Então, a política, que é as relações sociais, que vem antes de nós, produzem o indivíduo. Dá para entender isso? Esse é o grande salto da gente entender o que é política. Quando a gente fala aqui, primeiro, política tem que ser entendido de uma maneira mais abrangente, de forma simples, para que todo mundo pelo menos entenda o básico. Política são as relações sociais do espaço público, certo? Então não é apenas, óbvio, a forma de governo de tal lugar pode ser visto como a política de algum lugar? Óbvio, porque é a forma de governo, é a forma como as pessoas daquele lugar vão ser governadas.
as relações entre elas. Vai ser uma relação ditatorial, vai ser uma relação de opressão, vai ser uma relação democrática. Então, assim, a forma de governo, ela é um importante aspecto das relações sociais. Por isso que a gente às vezes está viciado em achar que política é forma de governo. Por quê? Porque ela é talvez a ponta do iceberg, o que mais apareça. As relações sociais mudam completamente se você mudar a forma de governo. Certo? No entanto, quando a gente fala que a política são as relações sociais, a gente está alargando esse campo. Tá? E aí, a outra questão muito importante é, entendendo que política é algo muito maior do que a gente é ensinado a entender, né? Política passa longe de ser apenas a forma de governo de algum lugar. Apesar de ser algo importante na política, forma de governo, é possível então compreender que, se política é algo muito mais abrangente, política são as relações sociais daquele lugar, da polis, do espaço público, é possível compreender por que política é tão importante. Por quê? Porque relações sociais são importantes. Porque relações sociais produzem os indivíduos. Relações sociais anteriores à nossa. Do tipo, quando você nasce, você não constrói um mundo. Você aprende. O mundo está pronto quando você nasce. O que você faz é aprender um mundo. Isto já é uma gigantesca amostra de como o indivíduo, ele na verdade é produto das relações sociais anteriores a ele. Quando você surge aqui nessa sociedade, ela já está construída. É óbvio que você e sua geração, algum grupo, podem ser responsáveis por uma mudança na sociedade, seja lá qual for. No entanto, primeiro você é introduzido nessa sociedade e aprende como ela é. Veja, se você aprende como tal coisa funciona, você não produz ela. Você é produzido por essas relações. Você pode até criticá-las e destruí-las, mas primeiro você é produto delas. Tem uma discussão muito família. Tem uma discussão muito interessante e ela é muito complexa. Não vai se esgotar aqui. Eu não vou trazer a resposta em 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, seja lá o que for, que é sobre gosto. Gosto, preferências, certo? A discussão não é exatamente definitiva ou coisa do tipo. Porém, é muito importante que a gente perceba, e muitas vezes a gente não percebeu ainda, como a gente acha que algumas coisas são gostos privados, pessoais nossos, e como na verdade isso tem uma gigantesca parcela de construção social, que é o que a gente chama de produção social do gosto, produção social do belo, que é bonito, não do cantor. O que é que eu quero dizer com isso? E por que isso está aqui na aula? Porque gosto é política também. Tem a ver com as relações sociais anteriores às suas. Que é o quê? Quando a gente, enquanto grupo social, acha
certo padrão de beleza e de pessoa bonito, isso não é exatamente gosto, gente. É produção social do belo. Em que sentido? Existe algo que socialmente é considerado bonito, perfeito? Sim ou não? Ou cada um tem um gosto diferente para beleza? Cada um tem um gosto diferente. Um ou outro, assim. Verdade? Você acha que você e o Vitor têm um gosto muito diferente para beleza? Não, sim. Não. É óbvio que não, Gabriel. Se eu mostrar uma menina no Instagram, uma blogueira, vocês dois vão achar bonito, mano. Aquele homem também. Não, para, falando sério, cara. Se a aula for pra vocês fazerem esse stand-up de péssima qualidade, Não podemos mais fazer piadas com os gêneros nem nada. não é piada com gênero, é piada com a minha aula, Rian. Ô, professor, mas isso Eu fiz aí uma pergunta séria, mano. Mas isso é E relativo. vocês estão. Agora, pelo amor de Deus, olha a abertura que vocês deram pra eu esculachar aqui, né? De verdade. Fez próximo. Pô, você não presta atenção 30 segundos da aula, tá com a cabeça baixa olhando o celular de novo, mano. E você quer ficar fazendo gracinha na aula? É, você mesmo. Ah, não podemos fazer piada com gênero, pelo amor de Deus, mano. Você nem sabe o que estava acontecendo na aula pra você falar isso. Faz a menor ideia. Quando eu falei isso, eu não falei exatamente se, no caso do Vitor e do Gabriel, eu não falei exatamente sobre se o nariz ou o formato da cabeça da pessoa tem o mesmo, vocês têm o mesmo gosto. No entanto, se eu pegar o celular e te mostrar uma foto da Margot Robbie e mostrar uma foto pra ele da Margot Robbie, vocês vão falar que são vocês dois vão falar que são uma mulher bonita. Ponto. Não tô falando que você. Então, uma hora, daqui a pouco eu apresento e falo: você acha essa mulher bonita? Sim. Você acha essa mulher bonita? Ele vai falar sim. Eu não tô dizendo que vocês vão achar os dois que ela é a mulher mais linda do mundo, que vai ser a mulher que vocês querem, meu Deus, sonham em casar, não sei o quê. Mas vocês dois vão concordar que ela é bonita e ponto. Consegue entender isso? Tipo, vocês dois vão achar ela bonita, ponto final. Que cada um tenha uma preferência específica para a cor do cabelo, beleza. Tipo, pode ser que um ache a cor do cabelo ruivo mais bonito que o loiro. Mas isso é minuciosidade. A questão é, existe uma concordância na sociedade sobre um padrão de beleza. Se não existisse, o cabelo dos meninos não ia ser todo igual, mano. Mas tem ele que tem o cabelo grande, ele que tem o cabelo grande. Ok, 80% da sala tem o cabelo cortado na lateral e grande em cima. Ou não? Sim. É igual, mano. Tem alguma variação. Um é pro lado, outro não sei. Ou seja, existe uma produção social do que é considerado bonito. Não existe? Perfeito. Se existe uma produção social do que é considerado bonito, ou seja, existe ali um exemplo, tipo algo que, aquilo ali, eu devo mirar naquilo, né? De repente eu faço um pouco diferente e tal, não sei o que, mas o exemplo tá lá, certo? Como é que eu posso falar que gosto é um negócio privado, pessoal, Pedro? Se todo mundo acha a mesma coisa bonita, certo? E o que é bonito é produzido socialmente, todo mundo vai gostar da mesma coisa. O que eu quero dizer com isso é, se existe uma produção social do que todo mundo considera bonito,
ou pelo menos boa parte das pessoas considera bonito. Como é que eu vou dizer que o gosto é um negócio pessoal e intransferível? Ele é quase que igual para todo mundo, porque todo mundo acha tal coisa bonita. O que é belo é produzido socialmente. Por algum acaso alguém vai gostar do que é feio? Maluco! Eu vou gostar do que é feio? Faz o menor sentido. Eu vou gostar do que é belo. Se o que é belo para quase todo mundo igual, pronto. Por que é que eu iniciei essa conversa? Para mostrar que gosto também é política. Porque gosto quase nunca está relacionado com uma preferência individual sua, mano. Infelizmente. Gosto é antes de qualquer coisa, antes da sua preferência pessoal, se você quer achar que ela existe em algum aspecto, antes da sua preferência pessoal, ele é precedido de uma produção coletiva, de uma produção social. Primeiro vem a produção social do que é bonito, aí vem você gostar do bonito. Mas o bonito é produzido socialmente, não foi você que criou o que é bonito. Dá para você entender isso? Você aprende o que é bonito. E se você aprende o que é bonito, você primeiro aprendeu a gostar. Você aprendeu, não foi você que produziu. Não foi você que produziu, talvez o seu gosto não seja tão seu assim. Ele primeiro é produzido. Mas isso está aqui para tentar alargar um pouco a ideia de política, ok? Eu sempre trabalho pode ser só que assim, eu falei, você tem que me devolver, dá um jeito, porque eu não vou ficar esperando ano que vem, tô pegando o jogo. Aí eu tava aqui conversando, eu tava indo na semana fazendo uma declaração.